Olá, pessoal! Estamos na segunda videoaula. Sou Adriana Pires, professora da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro. Muito grande é o vosso amor e o meu delito. Porém, pode ter fim todo o pecar. E não o vosso amor, que é infinito. Essa razão mais obriga a confiar que, por mais que pequei, neste conflito, espero em vosso amor de me salvar. Gregório de Matos. Guardem esse nome, hein? Porque na nossa aula de hoje vamos viajar pela escola literária Barroco. Ah, prof, que complicado. Nada disso. Como eu disse, será uma grande viagem. O Barroco é marcado por um período de muitas dúvidas entre fé e razão. Já sabemos que os fatos históricos sempre influenciaram a literatura. Vocês devem saber que houve um momento na história no qual a Igreja Católica foi questionada. Foi a época da Reforma Protestante. O líder desse movimento foi Martinho Lutero. Se vocês já estudaram esses acontecimentos, sabem que a Igreja reagiu. O movimento dessa reação é a Contra-Reforma, com direito à Santa Inquisição. Tá, mas onde a literatura entra nessa história? Muito simples. Os escritores dessa época começam a se questionar, começam a pensar no que é mais relevante: viver o carpe diem, aproveitando o momento, ou seguir os ensinamentos religiosos, garantindo a salvação. O que escrever? E é aí, no que escrever, que surge então o conceptismo, do espanhol concepto, conceito, um jogo de ideias, onde o homem começa a construir um raciocínio lógico sobre vários fenômenos, até fenômenos que antes eram atribuídos às obras de Deus. O poema que li no começo da aula é conceptista. E quando pensam como vão dizer, surge o cultismo, um jogo de palavras que seria aí uma maneira mais emotiva e formal de expor essas indagações. Cultismo, culto à forma, apelo sensorial por meio de figuras de linguagem, função emotiva da linguagem, predomina na poesia. Conceptismo, ênfase no conteúdo, apelo intelectual por meio de argumentação, função apelativa da linguagem. Usam-se figuras de linguagem, mas com finalidade distinta do cultismo. Predomina na prosa. Ficou mais fácil de entender, né? Bom, até aqui já deu para perceber como o Barroco é intenso, não só na literatura, mas na arte também. Basta pesquisar sobre as obras de Aleijadinho. Para entender melhor essa escola literária, vejamos as suas características. Características do Barroco. No cultismo, exagero de ideias, complexidade de sentimentos, abundância de figuras de linguagem. No conceptismo, valorização da forma, do conteúdo, linguagem rebuscada, sensualidade. E aí, confirma ou não esse período de crise do pensamento humano? O que vocês acham? Dois autores se destacam no Barroco. Um deles eu pedi lá no início da aula para que vocês guardassem o nome. Lembraram? Isso aí, Gregório de Matos, conhecido como Boca do Inferno. Verdade! Sabem o porquê do apelido? Porque em suas sátiras ele questiona todas as classes sociais. Ninguém fica de fora das suas críticas. Até a própria igreja, ou seja, bem barroco, não é mesmo? Bom, Gregório na poesia e na prosa, o padre Antônio Vieira, super conceptista. Quer dizer, traz essas questões, os jogos de ideias, debatia até a própria Igreja Católica em seus famosos sermões. Na abertura da aula, declamei um poema de Gregório de Matos, O Boca de Inferno.
Agora, vamos conhecer um do Padre Antônio Vieira. Quis Cristo que o preço da sepultura dos peregrinos fosse o esmalte das armas dos portugueses, para que entendêssemos que o brasão de nascer portugueses era a obrigação de morrer peregrinos. Com as armas nos obrigou Cristo a peregrinar, e com a sepultura nos empenhou a morrer. Mas se nos deu o brasão que nos havia de levar da pátria, também nos deu a terra que nos havia de cobrir fora dela. Nascer pequeno e morrer grande é chegar a ser homem. Por isso nos deu Deus tão pouca terra para o nascimento e tantas para a sepultura. Para nascer, pouca terra. Para morrer, toda a terra. Para nascer, Portugal. Para morrer, o mundo. Observe que neste texto, Vieira procura justificar o expansionismo português com as grandes navegações e consolar os exilados no Brasil das saudades de sua terra natal. Ser peregrino é a missão que Deus, segundo ele, deu aos portugueses. Podemos observar que Vieira afirma que as colônias para onde os portugueses migram devem ser recebidas com alegria, pois são como dádivas divinas. Que viagem bacana, hein? Tenho certeza que Barroco ficará em seus pensamentos. Então vai lá, consulte o seu material de estudos e converse com o seu professor. Até a próxima aula!